Muito bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Hoje é dia 10 de outubro de 2019, uma quinta-feira, 20 horas e 8 minutos, 28 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estão conosco pela internet a Daniele Bozo, o Val Marcos Serafim, a Fabiana Sanziani, o Paulo César de Oliveira pelo YouTube e a Bernadette Mangini pelo YouTube. Todos desejando uma boa noite a todos. Nós estamos estudando o referido livro, o capítulo 8, Os Anjos. Primeiro item, o subtítulo desse capítulo é Os Anjos segundo a Igreja. E a Igreja a que Kardec se refere é a Igreja Católica. Depois ele faz um desmentido, uma refutação, e agora ele vai dizer o significado que entende a doutrina espírita sobre os anjos. Pois não. Como a pessoa fala assim, acredita em almas gêmeas. Tá? Eu falo que não tem, né? Eu falo que os espíritos têm afinidade. Como eu explicaria melhor isso? Como espiriticamente. Os espíritos são individualidades. Nenhum espírito é criado junto com outro espírito. Cada espírito se individualiza do elemento espiritual sozinho, unicamente, individualmente. Então não tem como ter alma gêmea. O que existe são apenas afinidade, amor entre os espíritos, ligação, tendências entre eles. Não há maneira nenhuma, não há forma nenhuma de haver alma gêmea. Isso é coisa de romance, isso é coisa que não tem nada a ver com a realidade espiritual. Afinidade independente do sexo. O espírito não tem sexo? Então eu falei certo, né? Eu falei isso. Espírito não tem sexo. O que existe entre os espíritos é afinidade. Ou para o bem ou para o mal. Aí a pessoa falou assim, mas eu continuo ainda acreditando em alma. Tá bom, ela acredita naquilo que ela acredita naquilo que ela quiser. Acreditar é livre. Acreditar é livre. Saber é só para quem estuda. Ela pode acreditar à vontade. A gente não faz objeção nenhuma a quem acredita. Não falei certo. Falou certo. O ideal é estudar. Quem estuda, sabe. Quem estuda, não acredita. Daniele Bozo está pelo YouTube também agora. Então nós vamos dar início aos nossos estudos no subtítulo Os Anjos segundo o Espiritismo. É o parágrafo de número 12, ele vai dizer o seguinte: não há dúvida de que existem seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos. A revelação espírita confirma, nesse ponto, a crença de todos os povos, mas ao mesmo tempo nos dá a conhecer a natureza e a origem desses seres. As almas ou espíritos são criados simples ou ignorantes. Quer dizer, sem conhecimento. É simples e ignorante, viu? Aqui o sujeito errou. Provavelmente a editora deve ter errado, porque o que ensinam os espíritos superiores é que nós somos criados simples e ignorantes. Quer dizer, sem conhecimento e sem consciência do bem e do mal, sem discernimento. Mas não, nem existe. Está errado a vírgula e está errado o ou aqui. Pode tirar a vírgula. Esse ou também pode riscar e colocar um e aqui. E. Mas aptos a adquirir tudo isso que lhes falta. Eles adquirem pelo trabalho. Eles o adquirem pelo trabalho. O alvo, que é a perfeição relativa, não está colocado aqui, mas quem já vem estudando
o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, até chegar no livro Céu e Inferno, já sabe, e Kardec não repetiu aqui, mas a perfeição é sempre absoluta. Relativa. Não entendi. Pode colocar entre aspas se quiser. Mas já está, o sujeito que já estudou todos os livros, ele já sabe. Né? Absoluto é só Deus. Absoluto é só Deus. Os espíritos são sempre relativos. É o mesmo para todos. E eles atingem com maior ou menor rapidez, de acordo com o uso que fizeram do seu livre-arbítrio e na razão dos seus esforços. Todos têm que percorrer os mesmos graus com o mesmo trabalho a cumprir. Não tem privilégio. Porque a ideia da Igreja Católica em relação aos anjos é que foram uma casta de espíritos criados daquela maneira, sem esforço nenhum. Não fizeram nada para merecer aquilo. Não trabalharam para merecer aquilo. E nós chegaremos, com certeza, todos nós, indistintamente. Até o pior marginal de mundos como o nosso e de outros mundos de expiação e prova chegarão a essa mesma situação de felicidade plena. Foi os anjos e foi os santos também. E os santos já estão a galgar a mesma condição dos anjos, né? Sim. Pelos milagres que fizeram. Outro absurdo. Vamos lá. Deus não dá uma obrigação mais pesada nem mais leve a uns do que a outros, porque todos são seus filhos e, sendo ele justo, não tem preferência por nenhuma. Deus lhes diz, abre aspas, eis a lei que deve guiar a vossa conduta. Só ela vos pode conduzir ao alvo. Tudo o que estiver de acordo com essa lei pertence ao bem. Tudo o que a contrariar pertence ao mal. Sois livres de a observar ou de a infringir, de maneira que sereis os árbitros da vossa própria sorte. Deus, portanto, não criou o mal. Todas as suas leis conduzem ao bem. Foi o próprio homem quem criou o mal, infringindo as leis de Deus. E as infringe por ignorância. Né? Se ele as observasse escrupulosamente, jamais se afastaria do bom caminho. Parágrafo de número 13. Mas a alma, nas primeiras fases da sua existência, da mesma maneira que a criança, não tem experiência, por isso é falível. Deus não lhe dá a experiência, mas lhe concede os meios de adquiri-la. Cada passo falso no caminho do mal representa um atraso para a alma. Ela sofre as consequências de erro e aprende... aqui está de erro, é do erro, né? Consequência do erro. O cara aqui... Está do? Aí? Então, está errado, o meu está errado. Consequências do erro e aprende à própria custa o que deve evitar. É assim que, pouco a pouco, ela se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual, até chegar ao estado de espírito puro ou anjo. Né? E o que ele... deixa eu ver aqui, como é que ele fala aqui. Tá. Logo no começo do parágrafo 13, ele diz assim, Deus não lhe dá a experiência, mas lhe concede os meios de adquiri-la. E os meios são a inteligência e o pensamento. Esses são os meios. Todos os espíritos têm inteligência e pensam. Não é? E quanto mais avançado, desenvolvem mais a vontade. Né? Portanto, quanto mais avançado, mais inteligência, mais pensamento e mais vontade. Os anjos são, pois, as almas dos homens que atingiram o grau de perfeição acessível à criatura e gozam da felicidade prometida. Quer dizer, a todos esta situação é acessível.
antes de haver atingido o grau supremo, gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Mas essa felicidade não é a do prazer ocioso. É, pelo contrário, a das funções que Deus lhes confia, a seu pedido, sentindo-se felizes de desempenhá-la, porque essas ocupações são para elas um meio de progredir. A humanidade, parágrafo 14, a humanidade não está limitada à Terra. Ocupa inumeráveis mundos que circulam no espaço. A gente podia ampliar isso dizendo que o espírito, a humanidade, ocupa todos os lugares do universo. Não há um lugar desabitado. Até os lugares que nós desconhecemos são ocupados por espíritos, ou a humanidade, como ele chama aqui, que compõe a humanidade. Ocupou os mundos que já desapareceram e ocupará os que ainda se formarão. Deus criou desde toda a eternidade e cria sem cessar. Muito tempo antes que a Terra existisse, por maior ancianidade que lhe atribuamos, ou seja, velhice, né? Já havia, em outros mundos, espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós. Espíritos de formação mais recente, que estamos percorrendo agora o mesmo caminho que eles percorreram, chegando ao seu destino antes mesmo que nós houvéssemos saído das mãos do Criador. Quando ele coloca aqui das mãos do Criador, ele está usando aqui de uma figura de linguagem. Na realidade, os espíritos se individualizam do elemento espiritual. Eu estou repetindo isso para o pessoal que está na internet, que porventura não tenha conhecimento. Por toda a eternidade, sempre houve anjos ou espíritos puros. Mas como a sua existência humana se perde no infinito do espaço, temos a impressão de que eles sempre foram anjos. 15º parágrafo. É assim que se nos revela a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve espíritos puros, experientes e esclarecidos para transmitirem as suas ordens e para dirigirem todo o mecanismo do universo. Desde o governo dos mundos até os mais ínfimos pormenores. Não houve, pois, necessidade da criação de seres privilegiados, isentos de encargos. Todos, antigos ou novos, conquistarão a sua elevação através da luta e pelos próprios méritos. Todos, enfim, são filhos de suas próprias obras. Assim se cumpre igualmente a soberana justiça de Deus. Bem, ele falou dos anjos. Agora vai falar dos demônios. Anjo é sinônimo de espírito puro. Como é que é? Anjo é sinônimo de espírito puro. Ou espírito puro é sinônimo de anjo. O que a igreja chama de anjo, o espiritismo, os espíritos superiores chamam de espírito puro por causa da escala espírita. É uma maneira de colocar, né, como a escala é uma escala espírita, e ele atribui o nome de espírito perfeito, espírito superior, espírito puro, então ele chama o anjo de espírito puro. Mas lá na escala ele diz também espírito puro ou anjo, né? Que as qualidades do anjo é a mesma do espírito puro. Dentre a classe do espírito puro, tem os mais avançados? Não. São uma ordem só. Não lembra da classificação? É a ordem única. É a ordem única. As outras sim. As outras sim, tem várias. Mesmo os espíritos superiores. Né? Até chegar naquela condição de sabedoria, bondade e ciência, tem algumas ordens, tá? Acho que 4 ordens, se não me engano. Mas o que tem mais ordens diferentes é o espírito perfeito. Esse tem uma batelada dela. Nossa, me encontrei. A gente se acha ali mesmo. Né? Bem, agora ele vai falar dos demônios. Origem da crença nos demônios. Parágrafo 1. Os demônios desempenham... Aqui é o capítulo 9, viu?
E nós vamos entrar aqui no capítulo 9. Os demônios desempenharam em todas as épocas um papel nas diversas teogonias. Procura o que é teogonia aí. Tem alguma coisa a ver com Deus. Diferente ao politeísmo. Diferente ao politeísmo? Ah, você já tinha marcado, é? Então, deixa eu marcar para mim, porque como eu vi Teo aqui, né? Eu achei que tinha a ver com Deus. Teogonia referente ao politeísmo. Vou anotar para ficar mais fácil. Diversas teogonias. Embora consideravelmente decaídos, na opinião geral, a importância que ainda lhes atribuem em nossos dias dá a esta questão uma certa gravidade. E é grave mesmo, porque tem gente que acredita piamente na existência dos demônios e do chefe deles, né? O Satanás e tal. Eu acredito no Satanás, mas o gatinho da bruxa do 71. Esse é o único Satanás que eu conheço. Ele não existe, não existe nada disso. É um absurdo as pessoas ficarem perdendo tempo com uma coisa como essa, né? Porque ela se refere ao próprio fundamento das crenças religiosas. É, portanto, conveniente que a examinemos em todos os aspectos. A crença na existência de um poder superior é instintiva. E podemos encontrá-la entre os homens sob as mais diferentes formas, em todas as épocas. Mas, se no grau de adiantamento intelectual em que hoje se encontram, ainda discutem a natureza e os atributos dessa potência, quanto mais imperfeitas deviam ser suas noções a respeito nas fases iniciais da humanidade. É claro, se você tem uma teoria que cria anjo, que é um ser criado e perfeito, você tem que criar a antítese disso, né? Para dar fundamento para a criação do anjo. Se você não cria uma antítese do anjo, que é o demônio, você não dá fundamento para a criação do anjo, né? Um ser é um ser privilegiado, né? Aí você antagoniza ele com a criação dos demônios, que é para dar ocupação para o anjo também, né? E para os padres, e para o dinheiro que se dá para a igreja, etc. Para dar uma justificativa, né? Aliás, o Chaves tem 2 bilhões de euros no Vaticano, né? É por isso que o homem de batina lá não critica. O Chaves não, o Maduro. O Maduro, fiquei sabendo disso hoje, esse é absurdo. O Maduro, a filha dele e o outro tem 2 bilhões de euros lá, no Vaticano, no Banco do Vaticano. Agora dá para entender por que esse homem não critica, né, o genocídio que está acontecendo lá na Venezuela. Mas vamos lá. Fala que tem o bem e o mal, só existe o bem, né? Porque Deus criou o bem, o mal... Não existe o mal, não existe o mal. O mal, na realidade, não existe. O mal, ele é uma criação humana. Na realidade, o homem não sabe como chamar aquilo que lhe traz sabor, aquilo que lhe traz agonia, aquilo que lhe traz aflição, aquilo que lhe traz dor, e chama isso de mal. E muitas vezes, aquilo que a gente chama de mal é um bem muito maior do que o próprio bem. É que vem... Pode ser uma prova para superar uma situação, né? Exatamente. É a mesma coisa que um sujeito que está com uma enfermidade grave e recebe um remédio amargo, ruim de ser tomado, que lhe traz determinados reflexos no corpo, né? Efeitos colaterais desagradáveis, né? Mas se ele não tomar aquele remédio, ele não sara, ele não cura. É a mesma coisa. O espírito está aqui, as aflições da vida, os dissabores, os desencontros da vida, são o remédio amargo que o espírito tem que tomar para poder avançar. A situação é a mesma, não tem diferença nenhuma. E nós chamamos isso de mal, né? Mas é um mal, alguma coisa que vai nos fazer melhor, mais felizes, né?
com direito a mudar para o mundo, a galgar mundos superiores, a ter direito de morar em mundos superiores, onde a felicidade ela existe plenamente, quer dizer, não é mal nenhum, pelo contrário, depende de como a pessoa encara, porque o ponto de vista pela qual a pessoa encara um fato é que muda tudo. O mesmo fato encarado por uma pessoa de bom senso acaba se tornando uma alavanca de progresso. O mesmo fato encarado por uma pessoa que não tem fé em Deus não vai tirar proveito nenhum e, pelo contrário, vai transformar aquela situação numa situação muito ruim para ela, porque o sofrimento vai dobrar, o problema vai dobrar. Não é? Então, depende pelo modo pelo qual, por isso que ele fala atrás, não é? Que depende, o avanço do espírito depende muito pela forma, ele vai avançar dependendo muito da forma pela qual ele utiliza o seu livre-arbítrio. Se ele utilizar o seu livre-arbítrio bem, adequadamente, ele progride muito. Se ele se omitir, se ele utilizar mal o seu livre-arbítrio, ele vai estacionar ou progredir muito pouco. Porque é difícil a gente aceitar que uma pessoa que a gente gosta bastante não dá para fazer nada para deixar ela ficar aqui. Ela querer ficar, mas não dá para você fazer nada para ela poder ficar. Para acontecer o quê com a pessoa? Continuar aqui com a gente. Continuar? E na vida com a gente? Como continuar na vida com a gente? Quem manda nisso é Deus, não é que... Não. Mas, por exemplo, o médico fala que não dá para fazer mais nada. Ela vai viver até que deve viver. Entendeu? Por que a gente não consegue aceitar isso? Por que eu não consigo aceitar isso? Bom, você tem que começar a raciocinar a respeito. Pensar a respeito. Você quer manter a pessoa aqui? Isso é egoísmo da sua parte. Você está sendo egoísta e ela sendo egoísta e meia. Porque o espírito, ele não é para viver a vida material. A vida material é apenas um incidente na vida do espírito. Sabe o que significa um incidente? Não é um acidente. É um incidente, aquilo que incide. Por exemplo, você está na cozinha, pega lá o liquidificador. Vamos falar de uma coisa menor, de uma faquinha de cortar fruta. E dá um cortezinho no dedo. Vai sair sangue, vai doer e tal. Aquilo é um incidente. Um acidente, se você tivesse cortado o dedo, ou se ferido gravemente, aí seria um acidente. Né? Então, a vida material, para o espírito, ela tem esse valor. O corpo não é nada, o corpo é uma veste que apodrece, não são palavras minhas, são palavras dos espíritos. Não é muito melhor a gente encarar o fato assim, ainda bem que desencarnou, está progredindo. Eu vou desencarnar e vou ajudá-la, se ela não estiver na minha condição, a progredir mais. E se ela estiver acima de mim, eu vou pedir ajuda para progredir e ficarmos juntos. Esse é o raciocínio lógico. Porque não adianta nós querermos estar com as pessoas que nós amamos se nós não estivermos todos no mesmo nível evolutivo. Se nós estivermos muito acima, nós estaremos numa situação para a qual essa pessoa não vai ter acesso. E se nós estivermos muito abaixo, a mesma coisa. Nós não vamos ter acesso à situação em que a pessoa está. Ela vai nos ver, ela vai estar próxima, mas não entra em contato. Não tem acesso. Entendeu? Então, é muito bom se nós conseguirmos auxiliar a todos indistintamente, e crescermos todos juntos, todos aqueles que nós amamos. Mas isso nem sempre é possível. Por quê? Existe uma coisa chamada livre-arbítrio. As pessoas decidem suas vidas. Uma pessoa que eu amo muito, gostaria muito que estivesse frequentando a doutrina espírita, gostaria muito que estivesse acompanhando, mas decidiu outro caminho.
Já tentei 1 milhão de vezes abrir os olhos. 1 milhão, ela sabe de quem eu estou falando. Eu não vou citar porque é capaz de ter gente que conhece. Entendeu? Tentei 1 milhão de vezes abrir os olhos. Eu amo essa pessoa. Amo profundamente. Mas não tenho nada a fazer. Não tenho o que fazer pela pessoa. É o livre-arbítrio. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um decide de per si, da maneira que entende a vida. O ponto de vista que ela tem em relação à vida. Para ela, aquilo que ela está fazendo naquele momento é o que serve, é o bom, é o melhor para ela. E nós não podemos desistir. Deus não interfere, como é que nós vamos interferir? Se os bons espíritos, o espírito guia dela, não tem autoridade para interferir, nós vamos interferir? Então, o que nós temos que fazer? Deixar de ser egoístas. A pessoa que cuide da vida dela, se vier procurar um conselho, a gente dá. Se não vier, é melhor ficar quieto, deixa a pessoa seguir o caminho dela. Pode ser que lá na frente, como desencarnados ou como encarnados em outra situação, a gente vai ter condição de ajudar muito. Agora não. É a decisão de cada um. O bom é que nessa situação toda, o amor não se perde. O sentimento não se perde. O amor é uma coisa que permanece. Não acaba, permanece. Tem espíritos que aceitam vir encarnar no nosso mundo, não precisam mais, mas aceitam vir encarnar no nosso mundo para poder ajudar espíritos que amam e que estão aqui atrasados. Então encarnam como pai, como mãe, como irmão, como parente, para tentar ajudar esses espíritos a progredir. Sabia? Então, quer dizer, a vida é só um incidente, a vida na matéria, essa importância que a gente dá para a vida, isso é um absurdo, é uma estupidez, não tem esse valor todo. A vida tem um valor relativo. A vida é ferramenta de progresso. A vida é oportunidade, nada mais. Então, o que nós vamos fazer? Aproveitar a oportunidade, ponto. Apenas isso. Minha mãe, que eu amava profundamente, desencarnou. Meu pai, que eu amava, desencarnou. Várias pessoas que eu amei aqui na vida, desencarnaram. Alguns que eu amo vão desencarnar. E daí? O que mudou? A vida continua. Eles não terminaram, não acabaram, não são finados, como se dá o nome para o dia daqueles que já desencarnaram. Não existe os finados, aqueles que finaram, que acabaram. Não existe isso. A vida continua sempre, independente de estar ou não no corpo físico. Isso é o que realmente importa. É isso que nós temos, é esse tipo de realidade que o homem precisa ter consciência. Porque a consciência da imortalidade da alma, da imortalidade do espírito e do progresso dele, tudo o que ele faz resulta ou não no seu progresso espiritual, isso é que realmente vai mudar a humanidade. Essa consciência dessa realidade que vai mudar a humanidade. Nada mais é capaz de mudar essa realidade. Nem o milagre, nem o fato de achar que Jesus encarnou para resgatar o homem, para salvar o homem. Nada disso. Não veio encarnou para salvar ninguém. Ele é um professor que vem ensinar exatamente essa realidade. Então, é apenas egoísmo isso, achar que a Ellen está conosco. Bem-vinda, Ellen. Prazer tê-la conosco. Viu? Vamos lá. Dando sequência aos nossos estudos. Vou ler novamente esse parágrafo aqui, que eu acho que vale a pena. A crença na existência de um poder superior é instintiva e podemos encontrá-la entre os homens sob as mais diferentes formas, em todas as épocas. Mas, se, no grau de adiantamento intelectual em que hoje se encontram, ainda discutem a natureza e os atributos dessa potência, quanto mais imperfeitas deviam ser as suas noções a respeito nas fases iniciais da humanidade. Imagina que não pensavam a respeito de demônios, que na Idade Média havia pessoas que desencarnavam por imaginar que o demônio estava embaixo da cama dela. Imagine você o que isso não representava para as pessoas. Né? Parágrafo de número 2. A representação que hoje fazemos nos povos primitivos, deslumbrados com a beleza, com as belezas da natureza, nas quais admitiam a bondade do Criador, é sem dúvida muito poética.
mas desprovida de realidade. Quanto mais próximo se encontra o homem do estado natural, mais é dominado pelo instinto. Como ainda podemos ver entre os povos selvagens e bárbaros dos nossos dias. O que mais o preocupa, ou melhor, o que exclusivamente o preocupa, é a satisfação das suas necessidades vitais, pois, na verdade, não possui outras necessidades, apenas a de subsistência. Essa é a realidade do homem primitivo. Por isso que eu respondi daquela maneira para a pessoa ontem. Não há outra necessidade, apenas a de sobreviver e lentamente desenvolver a inteligência. Ele segue explicando: o senso moral, que lhe torna possível gozar os prazeres dessa ordem, só se desenvolve aos poucos e demoradamente. A alma tem a sua infância, a sua adolescência e a sua virilidade, como acontece na vida corpórea. A infância é lá no mundo primitivo. A adolescência é no nosso mundo. E a virilidade em mundos superiores. Né? Mas para atingir a virilidade, que o torna capaz de compreender as coisas abstratas, ou seja, aquilo que está fora da matéria, quanto deve ainda percorrer no caminho da evolução humana? Quantas existências terá ainda de cumprir? Pode usar muito corpinho, viu? Pode usar bastante. Se remontarmos aos tempos primitivos, vejamos ao nosso redor as populações camponesas. Sem remontarmos aos tempos primitivos, vejamos ao nosso redor as populações camponesas e perguntemos que sentimentos de admiração despertam nelas o nascer do sol com o seu esplendor, o céu estrelado, o gorjeio dos pássaros, o marulhar das ondas, os prados verdejantes e floridos. Isso desperta sentimento em qualquer um de nós, embora não sejamos aquilo que ele chama de populações camponesas. Nós não vivemos no campo, vivemos na cidade. E não existe coisa que mais me traz prazer do que escutar o marulhar do mar, das ondas do mar. Uma coisa que me traz um prazer imenso, para mim, por exemplo. Me sinto bem. Os camponeses que estão mais próximos da natureza. E isso mexe muito com eles. O estrelado do céu à noite, o nascer do sol. Isso mexe muito com a gente ainda. Que nasce lá no centro de São Paulo, às vezes passa batido. Passa batido, não vê nada, o céu sempre encoberto, né? Então, imagine, né? A gente está muito mais próximo dessas populações camponesas do que a gente imagina, né? A gente é capaz de se ficar emotivo com uma situação como essa e não se emociona de saber, por exemplo, que a vida não acaba. Não é? É interessante isso. Então, o pensamento não transcende, não é capaz de compreender as coisas que vão além da matéria. Não é? Ou fica muito difícil, aquilo que ele chama de abstrato, as coisas abstratas, porque o espírito não é abstrato. O espírito é uma coisa que tem forma, que tem tamanho, que tem, enfim, não é uma coisa que a gente só pode compreender pela imaginação. Tanto é verdade que o espírito se comunica. Ele fala no centro espírita, ele vai lá e dá a sua comunicação. Ligado ao abstrato seria nosso, como encarnado. É mais abstrato que o espírito, porque a realidade do espírito é muito mais forte, muito mais contundente que a verdade do encarnado. Nós vivemos num mundo de ilusão, não sabemos de nada. O que seria esse só levantou a pontinha do véu? Essas informações que eles dão mais está para a população da Terra como as primeiras contas de aritmética para um aluno de primário. O que um aluno de primário sabe de aritmética? 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Não é isso? Então, é a mesma coisa. É o básico. É o primário, é o inicial. A coisa vai muito além. Essa ciência é uma ciência que vai muito além. Ela engloba tudo o que acontece no universo. Imagine você o significado disso.
Por isso que eles dizem que só levantaram a pontinha do dedo. Nós estamos nessa condição de aprender isso aqui mesmo. Entendeu? Exatamente, não tem inteligência para mais do que isso. Não adianta. Presunçoso aquele que se imagina acima de Deus, né? Tem muita gente que se imagina acima de Deus. Se eu fosse Deus, eu faria isso, eu faria aquilo, que é da ordem, pô. E como Deus deve governar o universo. Para elas, o sol se levanta porque isso é habitual. E é necessário que dê o calor para amadurecer as colheitas sem as queimar. É tudo quanto lhes interessa. Só olham o céu para saber se fará bom ou mau tempo no dia seguinte. Que os pássaros cantem ou não, isso pouco lhes interessa, desde que não vão comer os grãos das semeaduras. As melodias do rouxinol preferem o cacarejar das galinhas e os grunhidos dos porcos. O que interessa nas ondas claras e borbulhantes dos riachos é que não sequem e não produzam inundações. Quanto aos prados, que lhes deem boa pastagem, com ou sem flores. É tudo quanto desejam. Diremos mais, tudo o que compreendem da natureza. E, no entanto, estão já bem distantes do homem primitivo. Esse homem do qual ele está citando aqui, está muito distante do homem primitivo. É um homem que tem muito mais inteligência, sabe fazer ferramenta, sabe lidar com ferramenta, sabe lidar com a terra, sabe plantar, sabe colher. Você está muito distante do homem primitivo e ainda assim não se atém para o fato das coisas abstratas, do entendimento. Valoriza só o imediato, o material. Né? E o homem da cidade não é muito diferente, não. Né? Parágrafo de número 3. Se nos reportarmos aos primitivos, vemos-los ainda mais inteiramente preocupados com a satisfação de seus interesses materiais. Tudo que serve para os ajudar e tudo que possa prejudicá-los resumem para eles o bem e o mal neste mundo. Creem num poder extra-humano, mas como o que acarreta prejuízo material é o que mais lhes toca, atribuem esse prejuízo ao poder. Ao poder do que fazem. Aliás, uma ideia muito vaga. Nada podendo ainda conceber fora do mundo visível e tangível, imaginam que esse poder se constitui dos seres e das coisas que lhes são prejudiciais. Os animais daninhos são, para eles, os agentes naturais e diretos desse poder. Pela mesma razão, imaginam a personificação do bem nas coisas úteis. Vem daí o culto de certos animais, de certas plantas e mesmo de objetos inanimados. Mas o homem é geralmente mais sensível ao mal do que ao bem, de maneira que o bem lhes parece natural, enquanto o mal lhes parece extraordinário. É por isso que, em todos os cultos primitivos, as cerimônias em honra ao poder malfazejo são mais numerosas. O medo é mais dominante que a gratidão. Verdadeiro isso, né? Só estudar os incas, aqueles povos, né? Aqui na América mesmo, a gente vê isso, né? Vê muito isso. Por muito tempo, o homem só compreende o bem e o mal do ponto de vista físico. O sentimento do bem moral e do mal moral assinala um progresso da alma humana. O sentimento do bem moral e do mal moral assinala um progresso na alma humana. Olha que nós já temos esse progresso. Nós já galgamos esse progresso, que já está acima do homem, mesmo da terra, que ainda não atingiu essa consciência. É por isso que a gente, quando estuda a doutrina espírita, a gente passa a temer, de certa forma, a lei de causa e consequência. Convida quem tem essa consciência a desejar o mal a alguém, a odiar, a desejar o mal, mas não faz mesmo, porque ela sabe da lei do retorno, né? Por muito tempo o homem...
Somente então o homem entrevê a espiritualidade e compreende que o poder sobre-humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Essa conquista pertence a algumas inteligências privilegiadas, mas que, assim mesmo, não conseguem ir além de certos limites. É uma conquista, hein? Essa conquista de entender o mal moral e o bem moral pertence a algumas inteligências privilegiadas. E a gente não dá valor para isso. Né? É um privilégio entender isso. Né? Um privilégio, claro, que vem através do esforço, né? Do trabalho, da conquista. Né? Mas que mesmo assim não conseguem ir além de certos limites. Parágrafo de número 4. Vendo-se uma luta incessante entre o bem e o mal, este frequentemente vencendo aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal seja um poder benfazejo, conclui-se pela existência de dois poderes rivais que governam o mundo. Não existem dois poderes rivais, só existe um poder. E é o poder de Deus e suas leis, a providência divina, a sua justiça, a sua bondade. Quer dizer, não existe o mal. Não é? O homem conclui por isso, porque ele lida, não é, com aquilo que ele considera o mal na sua vida. Não é? Então, ele entende que existe o bem e existe o mal. Não é? Mas, na realidade, o mal não existe. Foi assim que nasceu a doutrina dos dois princípios, o do bem e o do mal. Doutrina lógica, na ocasião, porque o homem era ainda incapaz de conceber outra e de compreender a natureza do Ser Supremo. Como poderia compreender que o mal é uma ocorrência passageira, da qual pode sair o bem, e que os males que o afligiam deviam levá-lo à felicidade, ajudando o seu adiantamento? Os limites do seu horizonte moral nada lhe permitiam ver além da vida presente, nem quanto ao futuro, nem quanto ao passado. Quer dizer, o entendimento do futuro, né, da vida espiritual, muda, ou pelo menos deveria mudar, o enfoque que se dá para essa questão do bem e do mal. Uma doença grave nos atinge, é mal? De jeito nenhum. É um bem? É um benefício? Dolorido? Aflitivo? É verdade. Mas é um benefício para o nosso espírito. Como a nossa visão e os nossos objetivos têm sempre que estar voltado para o espírito e nunca para a matéria, né, nós vamos acabar por deduzir essa realidade. E nunca diferentemente disso. Ah, estou sendo castigado. Não está sendo castigado, pelo contrário, é oportunidade. Não, absolutamente. Absolutamente. A Yara conheceu uma senhora, eu vou repetir essa história aqui porque vale a pena. A Yara conheceu uma senhora quando a minha prima e a Damantina estava fazendo tratamento aqui na Amaral Carvalho. A Isabel, muito querida essa prima. Ela ficou muito tempo em casa, se tratava aqui e tal. E a gente procurou ajudá-la de alguma maneira. E aí ela acompanhava a Isabel quando a Isabel ia fazer quimioterapia. E radioterapia também, né, bem? Então, como aquilo tinha um efeito colateral muito grande, né? Se sente mal, vomita, etc. Então, a Yara acompanhava para poder dar um apoio. E ela conheceu uma moça dentro do Amaral Carvalho, fazendo também quimioterapia junto com a Isabel, que o médico falou para ela: você está com câncer grave, não lembro aonde, não sei se a Yara vai lembrar, eu não sei em que órgão, mas você tem, acho que 6 meses de vida, uma coisa assim. É isso? 6 meses? 6 meses de vida. No máximo 1 ano. No máximo 1 ano de vida. Você está condenado. E quanto a isso, não tem dúvida. Bom, você morava onde? Itapuí? Morava por aqui, alguma cidadezinha, né? Por perto. A mulher não teve dúvida. Foi lá, trocou todos os móveis da casa, mandou pintar a casa, reformar a casa, trocou o carro. Né? Fez tudo que tinha vontade. Vou morrer mesmo? Fez tudo que tinha vontade. Que fez uma dívida, ficou de dívida até aqui, não estava nem aí, né? Vai morrer mesmo? Estava de dívida até que, bom, passou 6 meses, não morreu. Passou 1 ano, não morreu. Passou 1 ano e meio, não morreu. Passou 2 anos. Quando encontrou ela, fazia quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Eu pagando uma dívida. 3 anos. Ela pagando uma dívida danada. Estava entupida de dívida. Ela já fez a dívida pagando. Diz que comprou tanta roupa,
Opa, reformou casa. Cada vez, saiu na rua, cada pessoa. Então, quer dizer, é interessante isso, né? Ela recebeu uma notícia que seria estarrecedora para qualquer pessoa, né? 6 meses de vida, né? Estou com os dias contados, por 6 meses passa, né? O que você faria se soubesse que ia morrer assim? Nada, continua vivendo, não, continua existindo nessa vida normalmente. Depois eu vou viver, né? Depois que eu perder o corpo físico, eu vou viver. Não fazer nada se decidir. Nada, absolutamente nada. Procurarei viver da melhor maneira possível, existir da melhor maneira possível. Principalmente estudar mais no doutrina espírita. Aí eu acho que principalmente nessa decidir aí que eu não faria. Porque, caramba, agora eu vou fazer só porque eu vou morrer. Não tem sentido, não tem sentido. Aliás, nós devemos tomar atitudes, tomar as melhores atitudes durante qualquer situação da vida, né? Em qualquer circunstância, faça o melhor. Você tem que aproveitar seu tempo, aproveite já, independentemente do que venha a acontecer, né? Porque depois você pode se arrepender. A gente dava passe lá no PERLAC, nos pacientes do PERLAC, e uma vez o diretor espiritual do trabalho me inspirou a seguinte frase: faça o bem enquanto você tiver condições para isso. Não aguarde não ter condições e só então lamentar o tempo perdido. Né? Então, dar passe não é um trabalho. É aproveitar a oportunidade. Porque você não faz aquilo por ociosidade ou por falta de vontade, vamos dizer assim. Né? E depois, quando você não tem condição, você lamenta a oportunidade perdida. Aí não adianta mais. Você tem que aproveitar a oportunidade enquanto você tem condições. Você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pode não lhe oferecer a mesma situação. Às vezes passa bastante situações que a gente poderia ter feito. Oportunidade. Poderia ter feito e não fiz. Por isso que os espíritos ensinam que Deus julga a intenção, primeiro, todo o bem que você faz e principalmente todo o bem que você deixou de fazer. Menina, depois de dar um passe nela, mas como ela não acredita? Não importa? E daí? Pessoal, não vai acreditar no que estou fazendo. E daí? Qual o problema? Não é? Claro, evidente. O importante não é ela crer ou deixar de acreditar. O importante não é isso. Porque tem espírita que não acredita em paz. Ou você não descobriu isso ainda? Então. Olha, eu vou contar uma história para você, mas não vou contar a pessoa. Só para ilustrar isso que você falou. O sujeito veio aqui na casa quando a gente era lá no Luiz Prado. E o diretor da casa me inspirou a dar um passe no estômago dessa pessoa, porque ele estava com... Eu não sabia, mas depois eu vim a saber que ele estava com dor do estômago. E eu fiz aquilo que fui inspirado a fazer. O resultado, o que vai acontecer, o que deixou de acontecer, e por que ele inspirou aquilo, pouco me importa. Não quero saber. A pessoa não acredita, não. E eu fiz aquilo que o diretor espiritual me inspirou a fazer. A pessoa pegou o carro, foi embora, mora em outra cidade, foi embora, ligou da cidade dele para Yara que atendeu o telefone. Indo para a cidade dele, 20 minutos depois não tinha mais dor de estômago. Fui eu que fiz alguma coisa? Evidentemente que não. Eu fui instrumento para que ele fosse auxiliado. E provavelmente isso foi uma lição para ele. Porque eu fiz aquilo que foi orientado. Não para mim, eu fiz, eu não tenho dúvida. Para mim não tem a menor dúvida. Então, pouco importa se acredita ou deixa de acreditar. Isso não cabe a você, cabe à pessoa. A pessoa que tem que receber a orientação. Ela que tem que passar pela experiência
para depois medir o que é certo e o que é errado. Então, vamos lá, vamos tentar acabar com isso aqui para nós encerrar. Vai. Ele não podia compreender que havia progredido. Espera aí, nós estamos aqui? Isso. É isso, né? É. Os limites do seu horizonte moral nada lhe permitiram ver além da vida presente, nem quanto ao futuro, nem quanto ao passado. Ele não podia compreender que havia progredido, nem que teria ainda de progredir individualmente, e menos ainda que as vicissitudes da vida resultam da imperfeição do seu próprio ser espiritual. As vicissitudes são as dores, os problemas, que pré-existem e sobrevivem ao corpo, depurando-se uma série de existências até chegar à perfeição. Para compreender que o bem pode sair do mal, não lhe bastava ver apenas uma existência, era necessário abranger o conjunto, pois só então se tornam claras e verdadeiras as verdadeiras causas e os seus efeitos. Evidente. Como é que a gente pode hoje entender que tudo que a gente passa na vida, todo o sofrimento que a gente passa na vida é um mal, se nós saímos lá da situação de homens primitivos, tá? Que eram obrigados a viver em árvores para se defender de seus predadores, e hoje nós dominamos a terra. As comunicações, a ciência. Então, todo esse trabalho, todo esse empenho, toda essa dedicação, todas as vicissitudes da vida foram males? Pelo contrário, foram bens, oportunidades. Não resta a menor dúvida. Vamos anotar os 5 aqui com a data de hoje? Hoje é dia 10/10/19. Para nós retomarmos na próxima quinta-feira. Alguém tem alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa, alguma dúvida? Isso aí é uma verdade absoluta, né? Você não pode ser ensinado, não avançaria. Evidente, evidente. Nós somos seres que vivemos pela lei do menor esforço. Se a vida está boa, se está tudo andando adequadamente, se não há razão nenhuma para nós nos esforçarmos, a gente se acomoda. Não é? A melhor comparação que eu já vi alguém fazer da nossa vida com a necessidade de progresso é dizer assim: um avião só decola contra o vento. Nenhum avião decola a favor do vento. Ele tem que saber a direção do vento para posicionar-se contra o vento a fim de poder decolar. Porque o que sustenta o avião no ar não é o motor, é a pressão que ele sofre do ar embaixo das asas. Aquilo é que sustenta o avião no ar. Né? Assim somos nós, como espíritos encarnados ou desencarnados. Se não houver um vento contrário, nós não decolamos, não progredimos, não alcançamos, não alçamos voos maiores. Essa é a verdade. Para usar uma figura de linguagem. Né? A contundência da vida, ela está no fato de que o homem precisa pensar, usar a sua inteligência, pensar e determinar-se a resolver esses problemas. Né? Aí está a grande beleza da coisa. E a mágica acontece. Né? Não tem mágica nenhuma, a mágica está nisso. Né? A solução vem. Por isso que os filósofos, os pensadores, os antropólogos dizem assim: o limite do homem qual é? O limite do homem é aquele que ele se impõe. Se ele se impõe um limite e diz assim: eu não vou fazer isso, porque isso eu não consigo, morreu ali. Morreu ali. Ele não vai conseguir mesmo. Já determinou o limite dele. Já determinou o limite dele. Agora, se ele fala assim: eu vou em cima e vou conseguir, custe o que custar, eu vou aprender, ele aprende. Com certeza. Não existe nada que um outro homem faça que um não possa aprender. Pode demorar mais tempo. Pode demorar mais tempo, menos tempo, exigir mais esforço, menos esforço, não importa. Importa. É uma categoria de espírito. Vai saber, né? Ou categoria de espírito ou categoria evolutiva. A natureza de um é diferente da natureza do outro. Mas o que muda realmente, o que torna a vida
o que cria a solução para a vida é a determinação do espírito em fazer ou não determinada coisa. É o uso dele, é o uso que ele faz do livre-arbítrio. Ele tem o poder de decisão. Eu quero ou eu não quero. Eu faço ou eu não faço. Eu vou fazer ou eu não vou fazer. E nada é impossível para o homem. Nada, absolutamente nada. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, conversando com ela, falou, tem uma pessoa que trabalhou aí na sua empresa e tal, e falei o nome da pessoa para ela, assim, poxa, é uma pessoa boa, viu? Era um cara quieto, trabalhava direitinho, um bom ajudante e tal. Eu falei, poxa, mas se ele era tão bom assim, por que mandaram embora? Ele falou, é simples. Quando houve a reformulação na empresa, todos os ajudantes iam passar a técnica. E ele foi convidado, só que ele não aceitou. Ele se sentiu inseguro, ele achou que ele não tinha condição. E ele tinha condição. Como ele se sentiu inseguro, ele disse que queria ficar um pouco mais como técnico, o pessoal mandou embora. Quer dizer, por indecisão dele, entendeu? Por falta de determinação dele, ele perdeu o serviço. Quer dizer, e assim vale para qualquer coisa na vida, viu, Orlando? Para qualquer coisa na vida. Para a conquista, por exemplo, do próprio espírito, do conhecimento, né? Para a conquista dos bens espirituais, depende única e exclusivamente de cada um. Tem gente que nesse momento está se dedicando a 1000 e outras coisas diferentes. E poderia dedicar um pouco do seu tempo a conquistar aquilo que ele mais deveria prezar, que são os bens espirituais. Não é? Que são tesouros, como o próprio Jesus ensina, que não são perecíveis. Tudo é perecível na vida, não é? Tudo, indistintamente. A começar pelo corpo e acabar em qualquer coisa material é perecível, não é? Mas os bens espirituais não. Como Jesus fez a comparação, nem o ladrão rouba, nem a traça rói, nem a ferrugem come, porque não é material. São bens morais, são bens espirituais, não é? Que esse, uma vez adquirido, é seu, é propriedade, ninguém tira, é seu, é bem. Como? Isso perpetua. Perpetua. Ninguém vai tomar. Né? Muito bem, vamos encerrar então? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo livro O Céu e o Inferno. Queremos, Senhor, pedir-te com ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem e a determinação necessárias para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.